Bom dia, meu nome é Milene, estou gravando aqui da Inglaterra para partilhar com vocês coisas da minha experiência, coisas que eu estou aprendendo aqui em cursos sobre luto e tudo mais, e principalmente coisas que deram certo para mim e para outras pessoas. Esse vídeo é um vídeo de dicas, mas hoje eu começo com a primeira delas, que vão ser 4 técnicas, mas parte de um mesmo princípio. Eu tenho esse texto, vai estar no blog, mas você pode simplesmente ouvi-lo nesse momento, e se quiser se aprofundar, tendo mais dicas do que vai ter nesse vídeo, é só ir no blog e pegar o texto completo. Você também pode baixar o e-book que eu tenho, só baixar pelo link, e aí vai ser muito tranquilo também. Qual é a primeira dica que eu vou começar a falar para vocês? Lembrando que o seu processo é diferente de qualquer um, e algumas dicas vão servir para você, e algumas talvez não. Se você quiser testar, testa. Se não gostar, para. Não tem regra que isso é certo ou é melhor. Não, é para cada um e é diferente. Então, a primeira ideia é, vamos dizer, a ideia geral é escrever, mas a primeira forma de fazer isso é como se fosse um diário. O que é isso? É separar 15 minutos para deixar a cabeça livre e você simplesmente ir escrevendo. Qualquer coisa que venha na tua cabeça. Se você quiser falar como se estivesse escrevendo para a pessoa, faça isso livremente. Conte como vai ser seu dia, ou como foi sua noite, se você está escrevendo de manhã. Escreva como foi seu dia, o que mais veio pela tua cabeça se você estiver escrevendo à noite. Ou escreva qualquer coisa se for a qualquer hora do dia, mas escreva. Por que escrever? Qual é a diferença de você escrever ou não escrever? Porque quando você fala e quando você escreve, você tem que usar uma palavra de cada vez. Então você ordena os seus pensamentos. Quando você fica pensando, e você tem essa experiência, eu tive vários pacientes me colocando que às vezes o pensamento é o mesmo todo o tempo e torturando a cabeça delas, não sai da cabeça, martela, realmente tortura. Quando você começa a escrever, você vai escrever aquilo e vai emendando, porque a tua mente, uma vez que colocou para fora, seja falando ou seja escrevendo, ela vai trazendo outras coisas e isso vai limpando um pouco a tua cabeça. Desculpe os barulhos, mas é que eu tô no pátio e aqui tem uma rua mais ou menos movimentada. Então, voltando, o que é importante nessa escrita é que você consiga ordenar os seus pensamentos e que você consiga começar a ver um processo de evolução. Por isso, se você vai escrever, escreve num diário, escreve num livro, num caderno, não numa folha solta, porque mais tarde, não agora, vai ser uma forma de você olhar quanta coisa que você passou, como você cresceu, que agora você não vai estar vendo, agora você vai estar vendo o fundo do poço, a montanha-russa e várias outras coisas que não é o que você quer ver, mas é o que você está vivendo. Então, escrever um diário, 15 minutos por dia no mínimo, seria muito interessante. Mas te dá a liberdade de escrever quanto tempo você quiser. Se for 2 minutos, escreve 2 minutos. Se for 2 horas, escreve 2 horas. Às vezes a gente escreve 2 horas, isso já aconteceu uma vez comigo, e depois fica tão bom, alivia tanto, parece que você desabafou tudo. E falando em desabafar, o escrever tem essa função. Qual é a função? Muitas vezes, quando a gente vai falar sobre o que a gente está vivendo do luto, do choque, da dor, da perda, as pessoas nos interrompem. As pessoas querem falar também. As pessoas estão com dificuldade de escutar. Quando você escreve, o caderno está te escutando e vai ficar com tudo gravado que você escrever. Então, não tem problema, o caderno não vai reclamar, não vai te julgar, não vai fazer nada, ele vai estar ali. Usa dele, ele vai estar disponível para você. Qual é uma outra forma de fazer a escrita? Uma das formas que eu gosto muito, que eu acho que é interessante e para crianças é fantástico, é cartas para a pessoa. Por exemplo, se a criança perdeu o pai, a mãe, irmão, fala para ela escrever uma carta. Se ela não escreve, fala para ela desenhar. Também é muito forte para uma criança. Fala para ela escrever como se fosse notícias. Ah, informa teu pai como é que tu tá na escola, ou fala com não sei o que ela escreve para ele. Essa forma de cartas, como se eu estivesse falando com a pessoa que eu perdi, faz com que eu tenha uma certa sensação de que ela vai receber a carta, que ela está escutando. E talvez esteja, mas eu não sei te dizer se isso é verdade ou não. Eu sei que internamente dá uma sensação de estar em contato. De às vezes não ter a resposta, mas vem ideias e coisas que ela me diria naquele momento, se ela estivesse aqui.
Então isso pode ser reconfortante para uma criança, para um adulto, para qualquer pessoa. Escreve para ela, manda notícias. Uma terceira forma de lidar com isso é escrever cartas para Deus. E já te aviso que as primeiras cartas para Deus sejam talvez cartas brigando com Ele. E tendo todas as razões do mundo para justificar o quanto foi injusto levar aquela pessoa. Quando tem tantas pessoas más no mundo e quantas pessoas que não merecem estar vivas e não sei o que lá, por que meu pai? Independente de qualquer coisa, por mais que você pergunte por que o teu pai, ou teu filho, ou o que for, e não o outro, eu vou te dizer, e por que não? Às vezes nós temos uma pessoa extremamente importante, e vou te afirmar, como já coloquei em post meu, melhor ter tido do que nunca ter tido. Às vezes a gente não quer sofrer aquilo ali, mas a gente também não quer deixar de ter aquilo ali. Então escreva para Deus, mande cartas desaforadas se você precisar, manda com medo, manda com raiva, manda pedidos para Deus, escreve para Ele, não vai adiantar barganhar. A morte é uma coisa que é um fato, a gente não muda ela, a gente muda como a gente se relaciona com ela, a gente muda como a gente se relaciona com o luto, a gente não muda o luto, a gente não muda o vazio, a gente preenche, a gente modifica, a gente transforma. Então muitas vezes você está mandando cartas para Deus, você também vai ver a tua transformação, o que já foi mudando. E a quarta forma, que é uma quarta forma interessante de usar a escrita, é escrever histórias. Eu me lembro que a minha mãe tinha um caderno sobre artes que nós fazíamos, artes de todo tipo. Teve uma vez que a mãe escreve no livro dela que minha mãe adorava comprar coisas da avó. E ela fazia as compras e daqui a pouco ela não tinha como pagar. E aí uma vez veio uma senhora da Avon, que vendia para ela, cobrar a conta. Ela sabia que a mulher vinha cobrar a conta. A mãe estava fazendo o almoço. E o meu irmão, pequeno ainda, mais velho que eu, mas pequeno ainda, eu sei por causa do livro, das histórias da minha mãe, chega para ela e diz, a mulher do Avon está aí, querendo falar com a senhora. E a mãe, sabendo o que era, indignada, pegou e falou assim, pergunta para ela se ela acha que eu cago o dinheiro. E o meu irmão não esperou 2 segundos, saiu correndo para dizer para a mulher. E a mãe correndo atrás para dizer que ele não falasse isso, porque ela se deu dar conta que ele ia falar. Quando ela chega lá, ele tá falando, a senhora acha que a minha mãe caga dinheiro? E a mulher olhou para a mãe olhou para a mulher e disse, guri, quem é que te disse isso? Imagina, ele era uma criança, imagina o que ele responde. E assim vai. Isso é uma história. Eu posso escrever sobre essa história. Eu posso escrever coisas que a minha mãe falava, dizia, o que meu pai falava, o que meu filho falava, o que aconteceu naquele período da minha gestação. É um livro de histórias. Esses fatos, acontecimentos, histórias que eu quero deixar para mim lembrar, para os meus netos, histórias do meu destino, da minha família, histórias que me construíram. Um livro de histórias, que mais tarde, se você quiser, você pode inclusive publicar. Eu conheço algumas coisas como, por exemplo, eu acho que é A Vida de Francisco, que era um repórter que morreu e a esposa dele escreve, é muito bonito. E ela simplesmente ela foi escrevendo sobre isso. E isso existem outros blogs de pessoas que vivenciaram alguma coisa e começaram a escrever, como tem o Pai Viúvo, e assim outros, que se você procurar você vai ver pessoas escrevendo. E é importante essa escrita. Ela faz com que você honre, que você mostre o legado, ou mesmo que você veja o legado que a pessoa deixou. Vale a pena. Acho que realmente são histórias vividas e construídas que podem ser multiplicadas e principalmente nos trazem um conforto, uma alegria, alguma coisa que eu considero muito boa e que, claro, pode trazer lembranças, dores e choros, mas com o tempo são histórias que você quer lembrar. Então, eu coloquei 4 formas de usar só a escrita, é uma dica. Experimenta, pode ser muito válido. Se você quiser partilhar aqui embaixo desse post a sua experiência ou até a sua opinião, será bem-vindo. Faça isso. Participe, dê um like, se faça presente, que eu vou tentar me fazer presente todo o tempo. Estou fazendo o meu melhor.
Muito obrigada. Boa noite, bom dia, boa tarde, para onde e a hora que você estiver vendo esse post, para mim ainda é bom dia. Tchau, tchau.